um pouco pesada essa palavra de Deus hoje, no dia em que nós celebramos a festa de Santo Antônio. Palavra de Deus que nos convida a uma mudança radical de vida. Se tu não se reconciliar com o seu irmão, será jogado no inferno, quis dizer a palavra de Deus. Aquele que chama seu irmão de tolo, será jogado no inferno. Portanto, a temática principal de hoje não é outra coisa senão segurar a nossa língua. Ah, Pai, eu nunca matei, eu nunca roubei, portanto eu não tenho pecado. Eu escuto muito isso, bicho. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não tenho pecado. E tem muita gente dentro da igreja que pensa assim. O Evangelho vem nos dar alguns detalhes. Quer dizer, não basta evitar o ato de matar uma pessoa. Todo tipo de ofensa é um pecado que está ligado ao não matar. Portanto, é filho do não matar. A língua que mata. Gente do céu, como a língua mata as pessoas. Como tem gente que tem o dom de criar certas histórias e ir semeando essas histórias no meio dos outros, e essas histórias aos poucos vão ganhando corpo, se tornam verdades. Portanto, mata sem usar uma bala de revólver. Mata com um pedacinho de mais ou menos 20 centímetros, 5 centímetros. É um pedacinho que leva a gente para o inferno. E a palavra de Deus é muito clara sobre isso. O inferno aqui, que a palavra de Deus está dizendo, não é esse inferno criado, o inferno do mundo. Não. Vai queimar no fogo do inferno, diz a palavra de Deus. E qual é o pano de fundo de toda ofensa, gente? Senão uma vida egoísta. Eu quero tudo para mim. Eu quero dominar tudo. Então eu começo, com o meu egoísmo, a criar a injustiça. Eu começo a excluir certas pessoas. Eu começo a fazer da minha vida, eu começo a fazer dos meus atos o meu Deus. Portanto, eu começo a excluir os outros. Egoísmo que gera injustiça. E a conclusão de um egoísmo que gera injustiça está no que, gente? Se não em conflito. Egoísmo gera injustiça. Concluindo, o meu egoísmo me leva a ser injusto. E a minha injustiça gera conflito. Gera briga. E Santo Antônio, na sua vida de solidariedade, Santo Antônio na sua vida de doação, Santo Antônio na sua vida de amor a Jesus Cristo, descobriu que esse amor de Jesus Cristo não pode ser ofuscado pelo meu egoísmo, não pode ser ofuscado pela minha vaidade, pela minha autossuficiência. Caso contrário, nós nunca vamos saborear a palavra de Deus que é pão. Nós nunca vamos saborear o próprio Deus que se fez pão. Nós nunca vamos saborear o Deus da vida. Deus que a cada dia nos dá uma oportunidade de fazer a vida diferente. Portanto, diz a palavra de Deus: tem alguma coisa contra o teu irmão? Reconcilia com ele. Antes de aproximar do altar, diz o Evangelho de hoje. Porque depois que a gente se aproxima do altar, depois que a gente comunga o pão da vida, nós não podemos criar mais situações de morte. Nós não podemos mais gerar morte. Senão a nossa condenação não está aqui. Quem comunga pensando em fazer sempre o mal do outro, quem se aproxima da Eucaristia pensando sempre no mal do outro, está comungando a própria condenação. Portanto, está fazendo a Eucaristia o seu inferno. Por isso, altar, comunidade, é lugar de amor, é lugar de reconciliação, é lugar de semear paz. Nós não podemos transformar isso aqui num lugar de disputa de interesses, não, gente. Olhemos a vida de Santo Antônio. A
vida dele foi marcada pela doação. Até que mudou o seu nome, se chamava Fernando. Resolveu se chamar Antônio, por sugestão de São Francisco de Assis, porque se apaixonou pela vida simples, pela vida despojada dos pequenos de Assis. Por isso é um discípulo de São Francisco. Santo Antônio era tão inteligente que São Francisco pediu que ele ensinasse teologia para os frades que eram praticamente quase analfabetos. E Santo Antônio, com toda a sua inteligência, foi capaz de fazer com que aqueles frades descobrissem mais sobre Deus, mais sobre a doação, mais sobre esse amor feito pessoa. Por isso, Santo Antônio é um exemplo a ser seguido. Exemplo de amor, exemplo de doação, exemplo de solidariedade. Meus irmãos, na nossa vida inteira, nós precisamos apenas de 3 pães para a nossa caminhada. O pão material, trabalho, comida, moradia, saúde, educação. O pão da palavra de Deus. Palavra de Deus que é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, é luz para a nossa caminhada. E o pão que é Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vamos pedir essa graça, que nós nos alimentemos desses 3 pães, mas que nós também proporcionemos que outras pessoas possam também alimentar desses 3 pães. Pão material, pão palavra de Deus, pão da vida eterna, que é o próprio Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.